Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com os nossos fundadores aqui no podcast LiraCast, podcast da Estrela para você, nosso colaborador, nosso líder, pessoa que está engajada no seu desenvolvimento. E eu quero primeiro saber de você, está gostando? Gostou da primeira entrevista? Gostou de ouvir a história dos nossos fundadores e conhecer os valores dessa empresa? Pois agora, a gente vai apertar um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais à frente para trazer um assunto muito importante. Como eu disse para vocês, ali eu também vim de vendas, eu vim da área comercial e a gente tem um grande desafio na área comercial. Tô rico, tô pobre. Tem um mês que a gente bate meta, ganha muito dinheiro, fica rico e aí perde a mão. Mas como é que eu faço para investir? Como eu faço para prosperar? Como eu faço para ganhar dinheiro? E mais do que isso, compartilhando com muitos de vocês também, ouvindo a história do nosso fundador, eu também vim de uma família muito pobre. E talvez alguns de vocês estão aí assistindo a gente nesse momento e vieram desse lugar. Então a gente carrega muitas crenças, muitas raízes que precisam ser quebradas para que a gente comece a viver um novo padrão de vida financeira. E para isso, nosso reforço de peso, Arlindo e Augusto, nossos investidores, pessoas que cresceram muito e fizeram com que essa empresa prosperasse. Hoje a gente tem um resultado extraordinário, mas agora a gente quer ensinar as pessoas que fazem parte do nosso time a prosperar também, a avançar também. Então, primeira pergunta, já pegando o gancho lá da nossa entrevista anterior. Essa tua vida na roça, essa tua vida com esses grandes desafios, quais foram os maiores aprendizados sobre dinheiro que você teve nessa época? Assim, eu sempre procurei uma disciplina, né, para minha vida, entendeu? Qual é a disciplina? Eu acho que na vida da gente, a gente tem que ter uma reserva, né? Não pode consumir tudo que se ganha, entendeu? E você, numa vida de CLT, eu acho que a forma mais correta de você fazer um planejamento, e às vezes foge um pouco das vontades da gente, né? Eu acho que a vontade da gente é pegar o salário e gastar tudo, né? É uma satisfação gastar dinheiro, né? É muito gostoso. Mas tem hora que você tem que se privar disso e fazer uma administração, e eu acho que o meu compromisso no meu começo foi guardar pelo menos 30% que eu ganhava, né? Então, se eu guardo 30% que eu ganho, depois de um ano de trabalho, eu tenho um 13º, né? Se eu tenho um 13º, eu guardo 30% do meu salário, eu guardo mais o 13º integral, né? E depois tem uma férias também, né? E tem gente que pega férias, pega tudo que ganhou, gastou, viajou e volta tudo do zero de novo, né? E aí vem os problemas, né? Esse é um ponto importante, mas talvez a pessoa que está na loja agora e escute 30% do salário, ela pense o seguinte, mas eu ganho pouco, então diante das necessidades que eu tenho. Então é 20. Mas é possível, porque é possível mesmo ganhando pouco fazer economia? Se você não fizer uma disciplina, você não vai fazer. Eu vim do pouco, Eu vim da onde? Caiu de algum lugar? Não caiu lugar. Foi a disciplina que me levou a isso. E até a percepção do ganhar pouco, né? Porque ganhar pouco é muito relativo. Mas que pouco? É muito relativo. É muito mais sobre como você administra do que sobre quanto você ganha. Então, você tem que planejar aquilo que você vai fazer. Entendeu? Onde você pode morar, o que você pode comer, o que você pode vestir. Para você ter que ter uma disciplina na vida. Se você não tiver uma disciplina na vida, você não vai atingir seu objetivo. E se você pegar, eu tenho um 13º, eu vou gastar só no 13º, já gastou antes de ter. Você nunca vai ter uma base. Como que se pôs um avião se não tem o aeroporto? Muito forte. Tem que ter a base, entendeu? E hoje, a nossa realidade, eu acho que 60% das famílias são endividadas, né? Então, logo a gente tem uma sociedade hoje que é doente em si financeiramente por não saber lidar com a renda, né? Já aproveitando que você puxou esse gancho, como que foi a tua relação com o dinheiro, Augusto? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sempre tive bastante ganância para ganhar, tanto é que eu já dei trabalho desde criança. E acho que sempre para gerar resultado, essas coisas, eu nunca tive tanta dificuldade. Agora, assim, eu acho que na vida eu aprendi que muitas pessoas às vezes têm, talvez se libertar do medo. Porque não é só juntar, em si também é tomar risco. E eu acho que aí está o ponto que boa parte das pessoas tem maior dificuldade. Então, ganhar tudo é difícil.
e perder é muito fácil. Então, assim, eu acho que poucas vezes as pessoas... É pouco explicado no que acontece, principalmente aqui no Brasil, o que é a inflação, né? A gente... que é muito fácil de explicar, né? Quando eu era criança, uma lata de Coca-Cola era 50 centavos. Hoje a gente já está falando aí de 5, 6 reais. Então, o nosso dinheiro, ele perde valor no tempo, né? E existem várias formas da gente ganhar, porque tudo, até os objetos, eles se valorizam com o tempo. E a nossa parte de nossas reservas vão perdendo valor com o tempo. Então, o investimento é uma forma da gente salvar o nosso dinheiro da desvalorização. Só que a maior parte das vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo de investir num novo negócio, investir numa ação, investir num CDB, num CDI, e investir porque tudo é difícil e aquilo pode fazer a gente perder dinheiro. Mas o perder dinheiro é simplesmente já natural da gente perder no dia a dia. Simplesmente guardar ele e não ter ideia de onde investir e onde colocá-lo já é uma perda. E aí esse é o ponto, né? Talvez as pessoas que estão assistindo a gente na família, pessoas próximas, ela não tem um contexto de investimento, ela não tem uma referência de investimento. E eu não sei como é que foi, principalmente pro Arlindo, né? Que foi o precursor de toda essa história. Teve alguém que te inspirou dentro da tua trajetória a guardar dinheiro? Teve alguém que te mostrou esse caminho? Porque imagina o seguinte, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela não tem referência. Talvez veja de uma família, uma situação financeira difícil, não tem ninguém por perto que ela possa aconselhar. Como foi para você? Assim, as minhas palavras é meio dolorida, né, falar, entendeu? E às vezes o sofrimento me fez com que eu tivesse que tomar atitude na minha vida forte, né? Vou falar aqui, vai ser um pouco de brincadeira, né? Porque eu sou de um descendente italiano, como eu disse para você. E o ditado de um italiano, o homem que é homem, ele tem que sobreviver no que é dele, na terra dele. Ele não pode dormir na casa dos outros, ele tem que dormir na casa dele. E, como diz, tem que ter um pedaço de terra para ele. Essa é a filosofia de um italiano, entendeu? E esse negócio me acompanhou, de disciplina de família. E quando eu vim para São Paulo... a gente morava em 3, um quartinho pequeno. E era de um português. E o português vinha cobrar aluguel. Ele só achava eu para cobrar aluguel. E os caras não me pagavam. E eu pagava a minha parte, mas ele não ficava contente que eu pagava a minha parte. Ele queria receber o aluguel integral. E às vezes ele me humilhava com isso, entendeu? Embora eu tinha pagado a minha parte, entendeu? Isso foi me mexendo com o meu eu, de que morar de aluguel não era fácil, que era uma dificuldade e que eu tinha que reverter isso, entendeu? E foi onde eu criei um planejamento de vida que eu precisava de ter um terreno para morar, entendeu? E aí fui colocando isso como meta e... eu não saía de férias, eu catava o dinheiro da férias, eu pegava o 13º, eu guardava o dinheiro do 13º, tinha uma rescisão, eu guardava o dinheiro da rescisão, até um dia que eu dei uma parte num terreno e outra parte eu chutei e fui pagando. E até o dia que eu terminei de pagar e construí uma casa. Foi minha primeira. E isso foi tão, assim, doído para mim, que eu falei, um dia eu quero ter casa de aluguel e eu não vou humilhar ninguém. E hoje eu tenho, e bastante, e nem eu que mexo mais com isso, é um administrador, mas foi o que mexeu comigo, foi isso, entendeu? E aí eu me disciplinei para dar uma resposta para o mercado imobiliário, para o dono daquele imóvel e para mim mesmo essa resposta, entendeu? Muito forte isso, muito forte. Nossa, minha vida é forte. Muito forte. Bom,
nós fizemos um trabalho minucioso dentro das lojas, perguntando para cada uma das pessoas que se dispuseram a fazer perguntas, inclusive um convite para que as pessoas façam mais perguntas. Acho que ter esse acesso é muito importante. Mas alguns foram corajosos e trouxeram algumas perguntas importantes para a gente. Eu quero que a gente coloque na tela aqui essas perguntas. E o que mais me chamou a atenção em todas as perguntas é que elas são muito parecidas. Eu vou agradecer a Josefa, a Marina, a Camille, a Paloma, que fizeram essas perguntas, mas todas elas estão basicamente dizendo como que a gente guarda dinheiro e como que a gente investe. Acho que é da Paloma ali, que é um ponto mais específico, né? Para quem está começando agora. Vamos, assim, eu não tenho acesso a muitas ferramentas, não tenho muitas referências. Vou começar a guardar os meus primeiros reais ali. O que eu faço? Por onde eu começo? Quem que se dispõe aí a puxar primeiro? Para trazer todas as perguntas aqui em uma única resposta. Bom, Paloma, você não tinha nada, hoje você tem. Então, se você não tinha nada e você tem, planeja o que você pode guardar, porque você está na mesma história que eu cheguei em São Paulo, eu não tinha nada. E se eu não tinha nada, eu vivia com nada, eu passei a viver com alguma coisa. Essa alguma coisa tem que fazer diferença na sua vida, entendeu? Então, se é 20, se é 30... faça um planejamento na sua vida, você vai trabalhar, você vai ter a oportunidade de crescer, você vai ter um 13º, você vai ter uma férias, e isso tudo é um planejamento para você economizar e um dia fazer esse dinheiro reverter em resultado para você, entendeu? Eu acho que esse é o caminho que eu diria e que foi o que eu fiz. Bom, eu acho que as perguntas, no geral, elas estão divididas em duas, né? Como guardar e depois a pergunta é como investir. Guardar não é a mesma coisa que investir? Não, com Olha certeza só. não. Então, eu acho que... Primeiro que eu gostei porque a ordem está certa, né? Não tem como a gente investir se a gente não tem nada. Então, o guardar já é o início, né? E eu acho que também foi já bem descrito aqui. Guardar tem que ter meta. Não, tem que ser estipulado um valor, tem que ser estipulado um objetivo e exigir muita disciplina, né, para a gente não exceder. Eu acredito que a parte mais dolorosa é o início, né? A partir do momento que a gente aplica essa disciplina, chega um momento que aquilo vai se tornando natural. Bom, como investir? Eu acho que vem se mudando bastante a forma de investir, né? Antigamente, você já começou a conseguir investir em imóvel, só que existem alguns índices que se tornam isso mais difícil. Por exemplo, antigamente a renda, o valor de um imóvel versus a venda era muito menor. Hoje em dia tem cada vez mais se esticando esse valor. Então, hoje já se fala em um imóvel custar em média 30 salários mínimos. Então vai se tornando cada vez um sonho mais distante o imóvel. Não que ele não seja um bom negócio. A partir do momento que você puder ter um imóvel é muito importante. O conselho que eu dou é principalmente tomar cuidado com um fator que é devido a uma inflação muito alta. No Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com juros. Muitas vezes, boa parte das pessoas se comprometem negativamente já por querer fazer aquisições no qual os juros não são analisados. Então, pessoas que se deparam com dívidas no qual, às vezes, os juros acaba sendo a metade do valor do imóvel, ou acaba sendo o valor total do imóvel. Então, isso se torna um investimento que não vai gerar muito retorno. Então, como que uma pessoa poderia investir? A principal coisa, eu acho que uma pessoa que tem que começar a investir é pensar que não pode colocar todos os ovos num único cesto. Então, é uma questão de diversificação. Hoje existem várias maneiras, a gente pode se falar num consórcio, pode se dizer num CDI, num CDB, ou até mesmo numa ação, né? Ação é uma coisa muito engraçada que hoje acho que somente menos de 4% das pessoas investem no mercado financeiro no Brasil. Então,
a maior parte dos investimentos quase é externo. Então, assim, o mercado do Brasil em si, ele é cheio de oportunidades, né? Muitas vezes, eu queria empreender. Às vezes, empreender pode custar uma ação, e uma ação hoje no Brasil, em média, é R$ 20. Então, o mercado financeiro tem muita possibilidade da pessoa começar a investir no pouco. E assim, é igual eu falei no começo, né? Eu acho que muita parte das pessoas, eu não invisto porque eu tenho medo, eu não tenho... e não dá o pontapé inicial. Eu acho que começar a investir, o melhor jeito de começar é investindo. Senão não vai ter experiência, nunca vai ter repertório para ser um bom investidor. Então, eu acho que hoje existem vários produtos em si, no qual a pessoa pode estar analisando como um bom investimento. Você acha mais fácil eu separar em percentual ou em valor o meu investimento? Na minha vida, funciona em percentual, mas eu acho que ambas as coisas podem ser... Você diz Por exemplo, no poupar, certo? Eu entrei como vendedor, por exemplo, Uhum. e eu tenho um variável, né, que o tempo todo oscila. Se eu estabeleço uma meta de valor, no mês que eu ganhei muito, eu me acomodo, porque daí eu tenho mais margem para gastar. E aí eu, indo muito bem, fui promovido no plano de carreira e agora eu sou gestor, eu vou ganhar muito mais. Mantendo um percentual, mantém na minha percepção, é linear. Eu estou ganhando mais e progressivamente meu percentual de valor retido, ele é maior. Sim. Só que eu também posso estabelecer em valor. Qual que é a dica que vocês dão para quem está começando? Olha, na minha vida eu acho que ambos funcionam, valor e percentual. É lógico que a gente é muito mais acostumado com percentual, né? Inclusive eu nas minhas partes de conhecimento, de autoconhecimento, eu fui ver por que os italianos economizam 1/3, né? Não é na verdade 30%, é 1/3. Um terço aí. É porque na Itália antigamente tinha inverno no qual você não podia achar comida. Então o inverno representava 1/3 do ano. Que legal. Então não significava que era só para investir, mas se você não juntasse 1/3 do seu salário, quando chegasse o inverno você não tinha o que comer. Então vocês anotaram aí, né? Papel e caneta para tem assistir esse podcast. A né? gente, na nossa família, tem muito a questão de juntar 1/3 a 33%, né? Não vai fugir tanto, mas em si, para mim, sempre funcionou de guardar 30%. Que legal. Dessa eu não sabia. Então, percentual talvez seja o melhor caminho, né? Ter a cabeça de percentual. Bom, temos mais perguntas aqui, então vou fazer um compilado geral dessas perguntas Claro. aqui, respeitando, claro, cada pessoa que se dispôs aqui a perguntar. A Amanda Larissa perguntou, gostaria de saber como eu faço para investir com o meu salário da Estrela. Olha só, ela está trazendo aqui a percepção do salário dela. Isso é muito legal, né? Porque ela está basicamente pedindo liderança de vocês, né? Isso é uma característica de humildade, isso aqui é muito legal. Lógico. A Jaqueline, ganhando salário mínimo, qual é a melhor forma de investimento? E a Érica Alba, como guardar dinheiro para fazer investimento pessoal tendo um salário mínimo? Por exemplo, o salário mínimo hoje é de 1.657, se eu não me engano. Uhum. Se vocês ganhassem 1.657, como que seria o modelo de investimento de vocês? 1.200 era para gastar e o resto era para economizar. Já fácil assim? Já Sim, pá. 1.200, então eu posso colocar as minhas liberdades? Eu acho que uma outra coisa que é importante falar, eu acho que a estratégia, cada um tem que viabilizar do jeito que mais interessa, mas é tomar cuidado com principalmente gastos fixos, e por mais que eles sejam pequenos, né? Então, hoje em dia, acho que o mundo nos bombardeia de inscrições. Então, Netflix, Spotify, são tudo coisas que comem um custo fixo mensalmente na vida das pessoas. E se a gente tomar cuidado, a gente nem consome, né? É um dinheiro que ele vai e boa parte deles a gente nem consome. Então, são coisas que são pequenas, mas se a gente vê, né, no mês, são coisas que são gastos que a gente não usufrui. Então, tomar muito cuidado com a questão de gastos fixos, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas tende a ter a renda comprometida por gastos com coisas fixas ou com juros também, né? Porque
sempre quando gasta excessivamente, acaba tendo um juros muito alto de 4%, no qual recuperar isso depois acaba sendo muito mais difícil. É muito difícil encontrar uma aplicação que renda o mesmo percentual que os juros que você paga. É Exatamente. impossível, na verdade. E na parte do 70% que ela fica para a sua alimentação, para o seu sustento, tem que saber como gastar, pesquisar onde o arroz é mais barato, onde o feijão é mais barato, onde o óleo é mais barato, o que é mais barato, para você fazer aquele dinheiro atender a sua necessidade e talvez até mudando o comportamento de algumas coisas, entendeu? Isso eu não vou poder, mas isso eu vou poder. Então, aí você tem que dosar e se disciplinar. Quando eu falo disciplina, se moldar àquela realidade daquele valor, entendeu? Porque, putz, eu quero comer uma picanha. Pô, já acabou meu dinheiro. Amanhã eu não tenho dinheiro, entendeu? Isso, eu passei por isso. Eu tinha vontade de ter uma picanha, mas o meu sonho maior era uma casa. Então, eu não conseguia ter os dois. Aí eu fui obrigado a balancear as coisas, entendeu? Hoje a gente vive a cultura do mimimi, né? O mimimi tá arrebentando com a geração, né? Toda hora eu me mimo, mesmo eu não tendo mérito para comprar aquilo, mas eu vou me mimar porque eu mereço, né? Eu sou o líder do campo. É um cuidado que a gente tem que tomar. Mas se você não tem uma disciplina, eu diria assim, que você vai ter o final. E o final disso? Hoje, eu tinha 17, 18 anos. Eu podia me mimar. Amanhã eu levantava, eu tinha 17 anos. Hoje eu já levanto, tenho 67. E aí? Se eu não tivesse feito nada? Como eu ia me mimar com 67? Quem ia me dar trabalho? Onde eu ia trabalhar? E como eu ia ser se eu não tivesse minha aposentadoria, não tivesse cumprimentado meus 35 anos de CLT? Uau. Exatamente esse ponto que eu quero perguntar para vocês. Sobre o mimimar, mas mimimar de forma inteligente. É lógico. Qual foi a decisão financeira mais acertada que vocês tomaram na vida? É um monte de decisões. Eu quero aquela, a bala de prata aqui, que virou o jogo, que mudou tudo. Cara, o jogo nunca muda, velho. Todo dia vai ter decisão. É assim, eu acho que foi assim... Teve na minha vida muitos negócios. Eu vou contar um que, assim, é de empreendedor, né? É de cara que fala assim, puta, meu, como é que você faz isso sem nada, né? Vou contar uma aí que, quando eu tinha 10 lojas, eu tinha vontade de abrir uma loja num determinado lugar e eu fui lá, consegui conversar com um proprietário de uma agência de carro, que era enorme a agência de carro dele. Eu cheguei e falei, você não podia alugar um pedaço dessa aí? Eu vou construir aqui, a gente monta uma loja aqui, eu te pago o aluguel. Ele falou, por enquanto eu não consigo fazer isso. Eu vou contar duas histórias, tá? Depois a outra. Não consigo fazer isso. Eu falei, mas eu queria montar uma loja aqui. Ele falou, deixa o telefone aí. Passou um ano, voltei lá de novo. Ele falou, putz, talvez eu acho que mais para frente a gente consegue fazer isso. Não dá para você... putz. Aí, chegou um dia, ele me ligou. Como é que você tá? Tô bem. Dá para você vir aqui para a gente conversar? Falei, dá, boi. Ele falou, olha, esse terreno aqui é 5 mil metros. E tá à venda. E eu ganhei uma carta para mim comprar esse terreno. E esse terreno, na época, era 5 milhões. Eu falei, caraca, barato, né? 5 milhões. Para aquela região, 5 mil metros, barato. Eu não tinha, acho que se eu tinha na conta, era 200 conto para pagar a conta no outro dia, entendeu? E aí, parei, pensei, tá bom, eu vou falar com você. Aí me veio os meus network da vida, e eu peguei o telefone e liguei para um cara, como é que você tá de dinheiro? O cara falou, coisa boa, a gente tem dinheiro. Eu falei, vem aqui que nós vamos ver o negócio. Aí fomos lá ver o negócio. O cara falou, isso aqui. O cara falou, me interessa. Eu falei, tá bom, só que é o seguinte, eu quero só 500 metros. 500 metros era 500 mil, né? Eu tava com 200.
mas já estava com a empresa rodando, entendeu? Aí quando pegamos a carta, fomos ver a carta, tinha outro inquilino também estava juntando dinheiro para comprar metade. Aí esse investidor que eu peguei emprestou dinheiro para esse cara, eu fui no banco, joguei 200 mil lá, e o cara me emprestou 400, aí emprestou os 500, eu paguei o 500 metros, entendeu? E o cara comprou, eu fiquei com 500 metros. Aí chegou na hora de construir, o cara falou, vou construir. Eu falei, eu não tenho dinheiro, você constrói. Ele falou, não, eu construo, você me paga. Eu montei a loja, com o dinheiro da loja, eu paguei a construção. E fiquei devendo 300 também, paguei tudo. Essa foi uma. Muito bom. Tem uma outra, essa é melhor ainda. Uma vez eu comprei um terreno e eu construí apartamento. E tinha um vizinho do lado, e eu avancei um pouquinho do terreno dele. E ele, me odiava, me xingava. E ficava brigando comigo. Um dia eu cheguei e falou, te pago 80 mil no seu terreno. Ele falou, nunca vou vender. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu tô descendo com o carro, vi ele, cumprimentei, Geraldo, como é que você tá? Ele falou, tô meio perto de morrer. Eu falei, o que aconteceu? Tô com câncer de próstata e tal. Eu falei, puta, Geraldo, sério? Eu falei, vê um médico, eu te pago a sua cirurgia e depois, lá na frente, a gente vê o que a gente faz. Ele falou, você faz isso? Eu falei, faço. Eu fui e coloquei ele no hospital para ele ser internado, para fazer a cirurgia. Eu lembro até o preço, mas não vou falar aqui, que eu ia pagar para ele mesmo. Ele fugiu do hospital, cara. Meu Deus. Fugiu do hospital, chegou na casa da minha mãe, chama o Arlindo, mas ele vem aqui. Ele falou, o terreno é seu, 50 mil, me dá 50 mil. Eu tinha dado 80. Eu falei, eu não tenho, Geraldo. Ele falou, se vira. Peguei um empréstimo no banco, fiz o cheque para ele e comprei o terreno dele. Aí eu senti, esse cara vai depositar o cheque. Fui lá e cobri o cheque. Ele depositou todo o cheque e eu quitei o terreno. De 80, comprei por 50. Um cara que não tinha filho, não tinha ninguém, ele me vendeu o terreno. Mas por causa do quê? Da política da boa vizinhança. Bom relacionamento. Bom relacionamento. Você tratar bem as pessoas, um dia o negócio retorna para você. Muito bom. Não é o dinheiro que faz, é a oportunidade. É você estar atento aos negócios. Muito bom. Se eu não tivesse atento aos negócios, eu não teria nenhuma dessas duas oportunidades. Muito bom. Falei duas, e tem mais. Isso a gente vai tendo várias... Agora eu quero ouvir as histórias da herança, né? O herdeiro das histórias agora, que também está vivendo uma trajetória incrível. Qual foi a sua decisão mais acertada financeiramente? Eu queria fazer só 3 partes, porque o tema é investimento, mas eu acho que investimento não se pode estar totalmente virado a questão de dinheiro. Então eu pensei em 3 formas que me deram, que eu acredito que eu tive sucesso na carreira, mas não somente no dinheiro. Primeira coisa, eu acho que a gente pode investir em 3 coisas. Primeira é intelecto, tempo e também o dinheiro. E aí todas elas me ajudam hoje a desempenhar uma vida financeira legal. Mas eu acho que na minha vida a primeira coisa foi o intelecto. Eu cheguei quando eu me torno um profissional, a Estrela já tinha um tamanho considerável. Então, eu tinha que ser um jovem que tinha que fazer diferença. E eu acho que boa parte até dos líderes me exigia que eu tivesse um repertório muito cedo, desde novo. Então, até meus 26 anos, eu investi muito em intelecto. Não só daquilo que meu pai investia em mim, mas eu também investia para mim, intelecto, buscava onde estudar, o que estudar. E hoje eu acabei realizando a maioria dos meus sonhos na parte intelectual. Segunda etapa, eu acho que foi a parte financeira. Na parte financeira, eu sempre admirei bastante o mercado financeiro. E eu acho que, como a maioria das pessoas, eu sempre tive medo. E aí, eu acho que tudo que eu estudar, eu consigo entender. Estudei bastante, investi bastante no meu intelecto e comecei a investir.
E aí, eu acho que teve uma das coisas que foram muito importante para mim, que foi que eu comecei perdendo. Eu comecei investindo 100 mil, em certo momento eu estava perdendo 20. E assim, eu pensei em desistir, com certeza. Mas eu acho que veio a primeira lição, né? Que quando a gente trata do investimento financeiro, não existe o ganho sem perda. Então, a primeira coisa é se livrar do medo. A segunda é entender que vai ter perdas também no meio do caminho. Só que nessa, eu entendi também que eu precisava mentalmente saber que as coisas podem oscilar para baixo, para cima. Só que não desistir de estar aprendendo a investir. Continuei investindo e hoje nem tenho mais esse prejuízo. Fui aprendendo, fui reinvestindo. E ter paciência, dar o tempo ao tempo para ir aprendendo. Só que se eu não tivesse começado, até então só tinha dinheiro guardado, não teria nenhuma rentabilidade. Então, investir é se livrar do medo e também entender que às vezes vai ter perda, mas ficar parado, com certeza, é o pior dos mundos. E o terceiro, na minha opinião, que é o tempo. Eu vou dizer um exemplo, sempre quando a gente começou, teve muito medo de importação. Meu pai, até o entanto, não tinha importado diretamente, né, por meio de intermediários. E então teve uma oportunidade, eu identifiquei uma oportunidade, não tinha uma oportunidade feita, né, o que a gente fala da oportunidade. Tinha uma importadora, no qual ela não era grande, e o diretor dela, uma certa vez, chegou para mim, porque o patrão dele era um cara de muito dinheiro que estava começando uma importadora. Ele chegou para mim e falou: olha, a gente tem bastante potencial e a gente um dia vai se tornar o maior fornecedor da sua empresa. E eu cheguei para ele e falei: ó, você vai me desculpar, mas com seus produtos você nunca vai ser o maior nunca vai ser o maior fornecedor da empresa. Aí ele: como assim? Então, como que eu faço para melhorar? Quando ele me falou como eu faço para melhorar, eu pensei: cara, me leva para a China, eu vou te ensinar a ter os melhores produtos e você me ajuda a importar. Então, assim, por que eu falo do tempo? Muito tempo eu trabalhei para ele, teve a questão que eu trouxe produto para a Estrela, mas eu gastei muito tempo meu ajudando uma pessoa, que depois ela me ajudou e hoje a gente tem uma importadora, mas porque eu gastei o meu tempo e depois eu tive uma retribuição. Então, a gente às vezes tem que dar para poder receber. Sem dúvida. Então, investir também muitas vezes pode ser tempo. Às vezes eu hoje tenho uma amizade muito grande com essa pessoa e isso só aconteceu porque eu tirei tempo livre meu para estar ajudando outras pessoas. E às vezes a vida também vai te trazer muito conhecimento quando você investe tempo em outras pessoas. Bom, como última pergunta, agora é uma polêmica, né? É uma polêmica aqui, esquentar um pouquinho essa entrevista. Uhum. Não sei se tem censura aqui, eu vou falar o português claro. Qual foi a maior cagada financeira que vocês fizeram? Porque não é um mar de rosas a vida, né? Não é só acerto. Eu nem sei se eu podia falar cagada, o pessoal que no fundo tá rindo. Eu já falei de novo, então vambora. Vamos seguindo assim. Qual foi o maior erro? O maior erro financeiro? Aí eu puxei, hein? Acho que eu sei o meu. Cara, do sorvete. Então, a cagada foi que eu peguei uma caixa de sorvete, fui vender e não consegui vender e o sorvete derreteu tudo. É sério essa história? Como assim? Então, eu, na minha adolescência, lá para os 12 anos, eu engraxei sapato, eu vendi maçã, eu catei papelão, eu vendi sorvete. Não vendi, o sorvete eu não vendi, ele derreteu. Então, eu comprei o sorvete, eu tive que comer o sorvete, que não comeu, derreteu, e eu paguei o sorvete e não vendi nada, não vendi nem um sorvete, entendeu? E não tinha dinheiro para outro dia para recomeçar. Nossa. O trabalho, entendeu? E essas coisas são lição da vida, mas nem por isso eu desisti. E se eu te falar o que me salvou, você não acredita. De novo, eu voltei pro jogo. Um dia eu tô brincando na beira de uma estrada, passa um cara: você não sabe onde tem uma casa para alugar? Tinha um moleque lá dos 12 anos, sei. Entra aqui no meu caminhão. Fui lá, o cara levou eu lá, alugou a casa e me deu 100 conto.
Agora, o que tem a ver eu brincando com o cara do caminhão e o cara me dá 100 conto? É o antenado da vida. Eu diria mais, é deucidência, né? Deucidência e você tá antenado. Cara, tem cara que só gosta de andar na avenida, e tem cara que procura as quebradas, e tem cara que lê as placas, e tem cara que não lê as placas. Aluga-se essa casa. Ficou no cérebro. Vende essa casa, quanto custa? Pô, se você me perguntar o preço daqui, o preço de Osasco, o preço de São Paulo, o preço da periferia, eu te falo, decore salteado, por causa das placas. Pai, foi milenária essa daí, hein? Sim. Essa, anotem. E aí, Augusto, qual foi o maior erro? Não vou falar mais cagada, não. Eu acho que... Eu vou dar um plus. Eu acho que eu vou falar da vida profissional e da vida pessoal. Porque os dois estão muito conectados. E eu acho que boa parte das pessoas devem se preocupar bastante. Os dois têm a ver com contrato. O profissional foi quando eu era comprador de acessório, fiz um pedido no qual o fornecedor garantia que se não vendesse ele ia recolher as mercadorias, porém nada de que ele estava em contrato. Então, foi um belo valor. Eu tomei uma bronca de 1 ano. Cara do pai aqui fica melhor. 1 ano bravo comigo, jogando na dessa, cara dele. Assim, eu lembro dessa. E o outro também, coincidentemente, um dia eu fechei a conta com um banco, esqueci tinha um contrato que eu encerrei a conta. Passou os 2 anos, falei, vou jogar fora esse contrato, porque já foi 2 anos. Aí joguei fora o contrato, o banco depois alegou que tinha uma anuidade do cartão de R$60, que atrasando durante 2 anos, aquilo se tornou R$40 mil e acabou virando quase 10. Eu tive que pagar isso porque rasguei um contrato. Então, leiam bem os contratos, sempre tenha contrato e nunca joga fora um contrato. Meu Deus. Muito bom aviso. Muito bom aviso. E se puder não entender o contrato, tem um amigo advogado para ler o contrato para vocês. Tô pensando nos contratos que eu joguei fora aqui agora. Vai. Lascou para mim aqui. Muito forte. Eu acabei de ouvir aqui no meu ponto eletrônico que tem mais pergunta. Então, antes da gente avançar aqui para nosso encerramento, pergunta da Mariana Lima, da loja 15. Como você conseguiu comprar a sua primeira casa? Ela quer comprar a casa dela. A pergunta é para você, porque eu moro de aluguel, hein? Parabéns, Maria Lima. Como eu consegui? Eu acho que eu já falei isso no podcast, você vai conseguir ver. Eu acho que vai voltar de novo na disciplina, né? Vai voltar de novo na disciplina. Eu acho que quando você trabalha, você sabe quando você recebe e você pode fazer um planejamento anual, né, na sua vida. Eu acho que é bastante radical 30%, mas eu acho que se não for 30%, é 20% ou 10% não pode descartar. E para você ter uma casa e uma disciplina, você vai ter que abrir mão talvez de uma férias, de fazer algumas coisas boas com o seu 13º e economizar. E fazer uma disciplina anual e saber aplicar esse dinheiro também, né? Porque se você comprar qualquer coisa supérflua que não te traz retorno, você vai ter problema no final. Então, você tem que administrar esse dinheiro que sobra e fazer com que ele um dia retorne para você, entendeu? E esse dinheiro tem que aumentar. Ele não pode ficar 30%, ele tem que crescer. E se às vezes não consegue os 10%, talvez é na primeira etapa da vida, né? Porque a ideia é tentar crescer de cargo para aumentar a captação também de dinheiro, né? Lógico, uma posição maior. E falando mais ainda, isso aí, fazer toda essa disciplina ainda é o trampolim para chegar lá, para você assumir uma dívida para ter essa casa. Eu diria que, em primeiro lugar, no seu lugar, eu não sonharia com uma casa, sonharia com um terreno, né? Para começar e depois construir a casa, ou um apartamento e financiar uma... Vai fracionando o sonho, né? Vai tornando ele... Caba no seu bolso, o próprio entendeu? consórcio mesmo, né? Que é uma coisa que vai render positivo. Augusto, porque um negócio igual eu falei, se a pessoa já pensar em comprar o terreno, ela pode ter juros, né? Uhum. E se
também o terreno não virar alguma coisa positiva, O né? consórcio é uma coisa que vai caber no seu bolso, entendeu? Você pode fazer com o seu salário de 30%, você pode fazer uma carta de crédito de 100 mil numa empresa séria, mas você tem que saber que isso é um compromisso com um casamento, né? Acho que uma coisa que é interessante, Entendeu? as pessoas talvez demoram muito tempo para juntar dinheiro e depois querem gastar com pressa. Acho que o investimento ele tem que ter o mesmo tempo do qual a gente se demanda para juntar. Então, juntou 3 anos de dinheiro e quer decidir um apartamento em 2 meses. As É duas preferível demorar 1 ano para escolher um apartamento e tomar uma decisão mais acertada Interessante possível. isso, muito interessante. Bom, e agora então, para encerrar aqui as perguntas, né, mais uma vez agradecendo aos nossos colaboradores, a Pamela mandou uma pergunta muito boa aqui. Depois de ter juntado dinheiro no fundo emergencial de 6 meses, olha só o nível de maturidade dela aqui, já tem um fundo de emergência de 6 meses, como eu faço e qual é a melhor forma de aplicar, na bolsa ou em fundo direto? Eu pensaria no terceiro fator, né, que é, igual eu tinha falado, nem todos os ovos num único cesto, talvez na bolsa ou no fundo direto, a gente poderia pensar ou em. Então, talvez nos dois. Então, a única coisa que eu digo, né, se você trabalhar com uma renda fixa, uma renda variável, não precisa de um conhecimento técnico tão grande. Uma ação já exige um pouco mais de acompanhamento, tudo. No entanto, o meu conselho seria nos dois. Então, em fundos, poderia também citar alguma coisa aqui que é muito interessante também, o fundo imobiliário. De repente, a pessoa não tem o dinheiro para comprar um imóvel, mas também é uma fração de um imóvel. A gente tem fundo imobiliário, a gente tem uma ação de uma construtora. Então, diversificação eu acho que é o melhor caminho para diminuição de risco. E até porque não achar que vai ganhar o dinheiro tudo de uma vez só, né? Hoje, se a gente falar de 15%, 20% aí durante um ano, já é um bom rendimento desse dinheiro. Dá para as pessoas que estão assistindo a gente ter um acesso direto assim, a esse tipo de informação, de ferramenta, se eles quiserem puxar algum de vocês ali para ter algum tempo, para pelo menos ter uma instrução básica, às vezes plataforma que vai contratar, como que vai fazer essa operação. Hoje, quem está assistindo a gente consegue ter acesso? É muito difícil, porque todas as operações é risco, né? Eu acho que o dinheiro é uma breganha a vida toda, né? Você tem que ganhar, investir, comprar, vender, ganhar e negociar. E com o dinheiro na mão você tem oportunidade, né? Você vai ter oportunidade se você tiver o dinheiro na mão. E aí esse momento de decisão que tem que ter a arte de saber sobreviver com o dinheiro, né? Mas eu estou com dinheiro no bolso. Quero Então. perguntar para o Augusto. Augusto, sou funcionário da Estrela, quero te perguntar. O que eu faço com esse dinheiro que eu estou aqui no bolso? Consigo ter acesso? Consigo ter um contato? Sim, eu acho que o acesso hoje em dia ficou muito fácil, né? Investir em si, até demais. Hoje, tem XP, tem BTG, tem Banco C6, todos eles você consegue fazer microinvestimentos. Nubank tem no Invest. Então tem milhares. Acho que a maior parte são todas empresas confiáveis, né? Eu acho que a maior parte dos erros que acontece quando uma pessoa começa a investir é querer coisas que dão um super resultado e investir 100% naquilo. A gente teve um exemplo que foi o Bitcoin. Não estou dizendo que não é para investir em Bitcoin e que eu sou totalmente contrário de Bitcoin. Mas o Bitcoin foi uma moeda que foi criada, teve uma hipervalorização e boa parte das pessoas investiu 100% nisso. Então, ter um investimento que ele representa 100% da sua carteira e você não for o piloto dessa operação, né? Porque a gente, quando criou a Estrela, 100% do nosso investimento quase virou a Estrela, né? Era Estrela Imóvel. Só que a gente era o piloto da máquina, né? Então, quando você não é piloto da máquina, sempre a diversificação é uma coisa muito importante. Então, comprar ação, ter um consórcio, um fundo imobiliário, um CDI, um CDB, pré-fixado, pós-fixado, todos eles são interessantes, mas sempre diversificado.
de uma forma que você tem uma perda e não vai comprometer aquilo que você tem guardado. E também, quando você tiver um ganho, esse ganho ajuda a contribuir com aquelas coisas que perderam. Então, é a somatória das coisas que vão gerar a valorização. Eu acho que essa pergunta da Pamela é uma coisa que é muito comum. Todas as pessoas, geralmente, buscam uma saída de investimento e já querem investir 100% daquele valor em um negócio só. E talvez esse é o maior erro, desde que você não for o piloto, né? Muito bom, a gente vai fazer o IPO da Estrela, vai abrir ações dela na bolsa, as pessoas vão poder comprar essas ações também, né? Um dia, para de crescer, sabe, né? Vamos... É sonho, né? Por que não, né? A gente não pensar no IPO no futuro. Com certeza. Recados finais? Recados finais para o nosso time? Acho que a vida continua, né? E estamos juntos aí para as mais perguntas e conversar mais sobre o nosso negócio. E a gente tem que lutar sempre para ser o primeiro, né? Não importa se chova, se faça frio, nós temos que ser o líder nesse varejo e pronto. E eles estão juntos e vamos correr junto nessa jornada aí. Muito bom, muito bom. Bom, o que eu tenho a dizer é que esse programa foi totalmente dedicado a vocês, então espero que seja de muito bom proveito. A gente acho que não veio aqui para falar em si de nós, em si para promover a gente, mas sim para talvez ter aquele conselho e ter aquele momento que a gente não tem a oportunidade de ter quando a gente visita as lojas. Então, eu espero que nosso conselho do jeito que a gente fez não foi nenhuma coisa muito estruturada, né? Foi mesmo como amigo, como de um amigo para o outro, né? Acho que até um pouco extra profissional para poder agregar na vida das pessoas, porque acho que isso tem a ver com o nosso propósito, né? Como que a gente vai mudar a vida, sendo que a gente não fala realmente de forma pessoal conselhos de vida. Então, eu espero que possa transformar vidas como nosso propósito. Muito bom. Eu quero agradecer a você que investiu o seu ativo mais valioso assistindo esse episódio, que é o seu tempo. E eu espero que esse seu tempo tenha sido de muito proveito, de muito aprendizado, que você tenha se inspirado a viver uma nova vida, uma nova história. Talvez você não tenha vindo de uma família rica, mas que uma família rica nasça de você. E a riqueza começa primeiro em como você condensa os seus pensamentos, em como você se posiciona, em como você, como a Arlindo trouxe muito bem na nossa primeira entrevista, como você acredita no seu potencial e na sua capacidade, independente dos fatores externos, porque nem sempre a vida vai ser linear. Teus investimentos também não serão. E esse é o grande prazer da vida. A gente aprender a suportar, a ter resistência no vale e a gente aprender a ter a maturidade e humildade nos momentos de subida. Porque dessa forma, você vai ter uma progressão de vida, uma progressão de carreira, uma progressão nos seus investimentos, progressão na tua casa, na tua família, na tua história, que vai ser admirada. Porque existe resistência e resiliência em você que vai inspirar muitas outras pessoas. É o que eu desejo para a tua vida, é o que eu desejo para essa empresa, eu desejo para todos que nos assistem. E espero ter muitos outros encontros com vocês para aprender tanto quanto eu também tenho aprendido aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado a todo o time. Obrigado, Adriano. Valeu. Valeu.